Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Contrafluxo. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a redução de danos, entender como é que essa política funciona e como é que ela atua auxiliando as pessoas que fazem uso de substâncias de drogas. Eu me chamo Maria Luísa Taide, sou estudante de psicologia e hoje eu trago aqui Luana Malheiro. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada por aceitar o convite, conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante. Obrigada pelo convite. Meu nome é Luana Malheiro, eu sou antropóloga. Eu atuo com redução de danos desde 2007 na cidade de Salvador, no Brasil, enfim. Já tive uma atuação também em alguns países da América Latina. Eu sou especialista em saúde mental, mestre em antropologia, estou fazendo doutorado em ciências sociais e trabalho com temas de redução de danos, interseccionalidade, uso e política de drogas. Obrigada, viu, novamente, por estar aqui e trazer esse debate que é tão importante e que é tão pouco falado, né? Tanto quando a gente vai pensar no cenário de drogas, até na própria universidade de psicologia, a gente tem muito pouco contato sobre a política de redução de danos. Então eu já queria começar te perguntando o que é a redução de danos. A redução de danos hoje é uma política, uma estratégia, uma ética de cuidado às pessoas que usam drogas que não exige, não traz, exige grandes exigências às pessoas que usam drogas, né? Então, é uma tecnologia que trabalha a partir da cultura do sujeito, daquilo que o sujeito traz. É uma metodologia que veio para se contrapor a essa metodologia do diga não às drogas, ou drogas, a gente não pode nem falar sobre isso. Então, a redução de danos ela é uma tecnologia que surge de um grupo organizado politicamente de pessoas usuárias de substâncias psicoativas que trazem a metodologia da redução de danos numa época onde você só tinha tecnologia de morte, de guerra e de abstinência, né? Sim. Então, a redução de danos ela quebra um pouco com essa tecnologia da abstinência, entendendo que nem todo mundo consegue interromper o uso de drogas de uma maneira espontânea, né? Então, às vezes as pessoas elas precisam de pequenos passos para alcançar e diminuindo o uso de drogas e para alcançar autonomia Sim. e a redução de danos ela é um caminho para que a gente chegue aí nesse processo. Então, Sim. enfim, existe a redução de danos hoje, ela é aplicada a diversos contextos, né? Então, você pode trabalhar com redução de danos com população em situação de rua. Né? Eu atuei durante muitos anos com população em situação de rua. Você pode trabalhar com redução de danos, você trabalha com redução de danos em todo o contexto onde tem Uhum. pessoas que fazem uso de drogas, né? Sim. Então, hoje é uma política pública, né? Que existe no Brasil, existe em outros países da América Latina também, e é essa forma de trabalhar com a questão do uso de drogas que leva em consideração a autonomia do sujeito, os limites do sujeito, a cultura do sujeito, a identidade do sujeito, né? Entendendo que nem todo mundo consegue parar de usar drogas ou diminuir o uso de drogas ou regular o uso de Ou não tem drogas interesse em da parar, mesma né? forma, né? Perfeito. Então também não tem interesse de parar de usar. E como é que a gente pode fazer então para poder, se já que tá usando, né, usar da forma menos prejudicial possível? Dentro disso, né, o que que você vê assim de medida de redução de danos que é para a população mesmo, né? Que vai como é que a gente pode melhorar o nosso relacionamento com a droga? Essa Tá. psicoeducação. Eu acho que a primeira questão, quando a gente lida com isso, a primeira questão, o grande dano que a gente diz assim é o dano da política de drogas que a gente tem hoje no Brasil e na América Latina, tá? Porque hoje as pessoas não morrem tanto por uso de drogas quanto morrem de tiro, porrada e bomba, né? Perfeito. Então hoje a guerra ela produz uma maior letalidade, ela é uma política de Estado que extermina a sua população. Então, nesse sentido, o grande dano é essa lei de drogas que faz com que você tenha aí, a gente vive no estado de maior letalidade policial causada pela lei de drogas, né, Sim, por uma ideia de guerra. Então, esse é o principal dano, né, sim. que a gente diz. Então, a principal estratégia de redução de danos, entendendo isso no nível mais macro, é mudar a lei de drogas.
Sim. mudar a lei de drogas para que a gente consiga ter uma perspectiva não de punição das pessoas que usam drogas, entende? Porque hoje as pessoas odeiam as pessoas que usam drogas, as pessoas querem matar, querem tirar de circulação. E hoje a redução de danos traz essa perspectiva que a gente precisa acolher as pessoas que usam drogas, apoiar as pessoas que têm um problema, que nesse uso de drogas, elas podem ter um problema com o uso de drogas, né? Cada sujeito tem uma história. Né, para um sujeito desenvolver um transtorno decorrente do consumo de drogas, tem algo ali, tem alguma dor, tem algum trauma, que essa repetição, essa relação com a droga, ela vai esconder. Né? Então, eu tenho um trauma, eu tenho uma dor na minha infância que eu não consigo lidar, e aí, muitas dessas histórias eu trabalhei no meu livro, né? Então, eu tenho ali uma dor que eu não consigo olhar para ela e eu uso o crack, e na hora que eu uso o crack, eu esqueço de uma situação de violência sexual, ou eu esqueço de uma situação de violência do Estado. Eu não posso chegar para essa mulher e dizer assim, ó, abandone seu uso de crack agora. Sim. Né? Eu preciso criar metodologias de cuidado para que essa mulher vá olhando esse trauma, vá olhando essa dor e vá diminuindo o uso de drogas e estabelecendo estratégias do bem viver. Sim. Então, a redução de danos, em última análise, no nível mais macro e no nível mais micro, é isso. São essas pequenas estratégias de vida, é esse caminho de vida que a pessoa vai estabelecendo, apesar dos traumas, apesar da violência de Estado. Né? Então, hoje, é algo que a gente acredita muito como contraponto à política de guerra. Sim. A gente não acredita que a guerra é uma boa política pública, né? Que eu acho que o Estado não pode oferecer isso para a sua população. Né? Em contraponto, o acolhimento, o afeto, espaços de cuidado, as políticas de cuidado é um bom investimento da política pública. Então, a redução de danos ela reorienta a política sobre drogas nesse sentido. Faz bem para a saúde pública, faz bem para a política pública a gente investir em políticas de cuidado, não em política de extermínio. Né? Que vai, se você vai, hoje, uma ação policial que acontece em qualquer bairro, que só acontece em bairro periférico, são intervenções que são irreparáveis, porque não tem reparação para uma vida que é exterminada, para uma vida de uma família que é exterminada. Né? Então, no lugar de uma política que amplia essa letalidade, a gente coloca a narrativa da política de vida, que é um pouco que a redução de danos tem trazendo aí para o cenário local e nacional. Sim, perfeito, perfeito. Proibicionismo vem se mostrando ineficaz, né, de diversas formas possíveis. E eu vejo a redução de danos justamente como uma medida de que não vai recriminar o sujeito, né, desmoralizar ele, porque tem muito esse contexto racial que você trouxe, que envolve, né, enquanto algumas drogas são glamorizadas, como o álcool, por exemplo, a maconha, que tem toda essa história racial por detrás, que vem dos povos africanos, ela é descriminalizada. Né? Então, essa psicoeducação ela é realmente muito importante para trabalhar de perto. Então, eu queria saber mesmo, assim, um pouco sobre essa psicoeducação, que você lida diariamente com essas pessoas, né? Porque eu estava dando uma olhada e eu vi que você trabalhou com redução de danos no contexto do pessoas em situação de rua. Mulheres, mais especificamente, que trabalhavam ou que usavam do crack. Isso. E aí eu quero saber como era a atuação de um redutor de danos nesse cenário de vulnerabilidade ali, pessoas em situações de rua, mulheres, né, que tem ainda mais esse recorte. Então, a redução de danos é um pouco esse braço do Estado, onde o Estado só chega a partir da violência policial, né? Então, Sim. A redução de danos... Salvador tem uma história muito bonita da redução de danos. A gente tem o primeiro programa de redução de danos do Brasil. Ele nasce formalmente aqui na Faculdade de Medicina da UFBA, a partir do Centro de Estudos e Terapia ao Abuso de Drogas, do CETAD. Então, foi a primeira organização que coloca na rua a redução de danos de maneira mais prática. Né? Santos tentou fazer como uma política pública, mas a Secretaria de Segurança Pública barrou, né? Com o argumento de que a redução de danos estava produzindo uma apologia ao uso de drogas. Né? Tem muito esse discurso mesmo. Tem muito esse discurso, mas a Bahia ela consegue inovar nesse sentido. E o Centro Histórico, né? O Centro Histórico hoje tem uma história de mais de 30 anos de ações de redução de danos ali naquele território, que é justamente chegar
nas cenas de uso, nos espaços onde as pessoas estão fazendo uso de substância psicoativa, de crack, hoje em dia já foi cocaína injetável, e produzir esse encontro. Eu acho que o primeiro produto da redução de danos é esse encontro, né? Uhum. E aí, como é que está esse sujeito? Como é que está essa vida? Como é que está esse uso? Como é que está o acesso à política? Como é que está o acesso a direito? Então, a redução de danos é essa metodologia de produção de direitos, né? Sim. Então, você já foi no posto de saúde, você conhece o posto de saúde. Uma pessoa que usa crack, hoje no centro histórico, ela sofre um estigma muito grande, porque ela é usuária de crack. Ninguém quer saber por que ela está usando crack, qual é a história que fez com que essa pessoa usasse crack. Mas as pessoas têm um estigma e discriminação. Logo, essa pessoa, ela não vai chegar de maneira espontânea numa unidade de saúde e dizer assim, olha, eu tenho um problema com drogas, você poderia me ajudar? Então, a redução de danos é esse braço, é esse sujeito que ele vai na cena de uso e vai produzir esse elo de ligação com o serviço de saúde, com o serviço da assistência social, com o serviço de justiça, né? Hoje a gente tem importantes serviços e programas que eu acho que é importante a gente nomear aqui. A gente tem o programa Corra pro Abraço, hoje, que é um programa que faz redução de danos com acesso à justiça para a população em situação de rua do Centro Histórico de Salvador e também de territórios com alta letalidade da própria violência policial. Então, tem uma intervenção forte de redução de danos. A gente tem os consultórios na rua hoje, que são os serviços que estão ligados à atenção básica, né, estão ligados ao Sistema Único de Saúde, que é esse consultório na rua, que foi uma criação também do CETAD, que é esse consultório que vai na rua, que vai onde o sujeito está, né, que vai onde o sujeito consegue estar e produz saúde, cuidado, intervenção ali naquele cenário. Aí você me perguntou das mulheres, né? As mulheres têm um cenário que bom, se a gente for ver nos serviços de saúde, a gente encontra mais homens. Os homens chegam mais no serviço de saúde, no centro de atenção psicossocial. Por que as mulheres não chegam tanto? Porque as mulheres estão no lugar de cuidado. As mulheres estão cuidando de suas famílias, as mulheres têm vergonha, têm um duplo, triplo estigma. Então, é difícil para a mulher assumir essa questão do uso de drogas e do problema decorrente do uso de drogas e as múltiplas violências que as mulheres sofrem, né? Eu fiz uma pesquisa, eu acompanhei mulheres com trajetória de vida nas ruas e, bom, eu acompanhei 20 dessas mulheres. 18 das mulheres que eu acompanhei, elas foram para a rua porque sofreram violência sexual no âmbito familiar, né? Então, se a gente for falar hoje em dia se noticiou muito porque existe uma epidemia de crack. A gente precisa falar de epidemia de estupro, né? Porque hoje é essa epidemia que vem causando diversos transtornos, diversos problemas para a população de mulheres. Então, as mulheres, elas vão para a rua atrás de drogas? Não, no meu estudo, elas vão para a rua por um fenômeno que se chama cultura do estupro, né? Então, elas saem de casa, rompem com seus vínculos, vão para a rua, uma vez na rua, se incorporam nessa cultura da rua. E aí a minha pesquisa ela traz o dado de que a violência racial e de gênero ela é a porta de entrada para o consumo abusivo de crack, tá? Então, como é que eu fiz, como é que eu trabalhei no meu estudo? Então, eu desenhei junto com essas mulheres a trajetória de vida delas e tentei entender. Bom, qual é o momento que o uso abusivo chega? Qual é o momento que aparece o controle? Quais são as ferramentas que essa mulher desenvolve no momento que ela precisa se controlar? Como é que acontece essa modulação? Né? Uma coisa que eu chamei de cultura de uso de drogas, de crack. Episódios de violência racial e violência de gênero era o gatilho, né? Então, a humilhação, o racismo, o estupro de colegas ali do papelão, de agentes do tráfico de drogas, de agentes de segurança pública, de agentes de segurança privado, era algo desorganizador, né? Era uma experiência que desorganizava e o consumo de crack fazia com que essas mulheres conseguissem viver apesar dessas dores, né? Então, era um mecanismo de automedicalização. Sim. Fazer com que essas mulheres conseguissem sobreviver a um ambiente que era um ambiente de morte. Vai resolver? O trauma vai resolver a ferida? Não vai. É band-aid em ferida aberta, né? É por isso que a gente precisa
de cuidado, de atenção. A gente precisa aprofundar a história das pessoas para poder entender qual é a raiz, de onde vem essa ligação tão profunda com a droga, esse movimento repetitivo, né? Outra questão que eu acho que é importante mencionar era o fato da retirada do direito à maternidade das mulheres, né? Então, até as mulheres que faziam uso de crack, elas diminuíam o uso quando elas estavam gestantes, né? Elas procuravam mais serviço, elas procuravam aí se organizar melhor, entrar em contato aí com o consultório na rua. Só que quando chegavam nas maternidades, tinha o direito à maternagem era negado, né? Por quê? Porque se inferia que uma mulher usuária de crack ela não tem capacidade de cuidar do próprio filho. Sim. Entende? Isso é um modelo, uma lógica proibicionista, né? Essa mulher ela não precisa que o Estado retire o seu direito à maternidade. Essa mulher ela precisa que o sistema de justiça e o sistema de saúde se organize para dar moradia digna, né? Para dar suporte. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Sim. É difícil. Né? Eu sou mãe, eu sei, não é uma coisa que a gente nasce sabendo, tem aquela coisa do instinto materno. A gente precisa aprender. E se você é uma mãe que não tem uma casa, se você é uma mãe que vive uma trajetória de violência, você precisa ter o suporte do Estado. Perfeito. Né? E aí, no caso de muitas das companheiras que eu acompanhei, eles tinham retirado esse direito. E esse trauma estava ali, latente. Né? Porque elas saíam da maternidade sem um filho, sem a barriga, e sem o suporte. E a criança era encaminhada muitas vezes para abrigamento, né, para acolhimento institucional. Então, veja, essa é uma violência institucional, uma violência de Estado, né, porque ela é uma mulher que passa por diversos organismos aí de Estado, né, passa ali pelo Conselho Tutelar, passa por vários sujeitos do Estado que negaram o direito a essa mulher, que se relacionaram com essa mulher a partir de um estigma, né, que carrega as mulheres usuárias de crack, que aí não é toda mulher usuária de crack, são mulheres negras usuárias de crack. Então, quando a gente olha para esse contexto, então, a gente vai dizer o que é que a redução de danos pode fazer nesse contexto, no contexto dessas mulheres. Pode, primeiro, eu acho que a primeira ação da redução de danos que eu falo assim é chamar essas companheiras para uma tomada de consciência, né? Porque muitas dessas mulheres, elas tinham essas experiências e elas se culpavam. Sim. Porque essa é a narrativa da grande mídia, essa é a narrativa do proibicionismo. Ah, eu perdi meu filho, mas eu tenho culpa. Né? Eu estava usando crack. Ah, eu perdi meu filho, mas eu estava numa cena de uso. Né? Mas ninguém sabe por que essa mulher estava numa cena de uso, ninguém sabe por que essa mulher... Essa pergunta não é feita. Essa pergunta não é feita, entende? Então, assim, é complexo. Então, a redução de danos, ela chega para falar, ó, irmã, calma, venha para cá. A culpa não é sua. Tem uma estratégia global que se chama proibicionismo, que você, mulher negra, está no centro dessa conspiração, né? Então, na redução de danos, a gente entende essa conspiração, fala assim, a gente vai produzir um acesso a direitos, né? A gente vai produzir um acesso a serviços de proteção a essa mulher, a serviços de saúde mental, que consigam entender a especificidade que essa mulher vive. E, sobretudo, a trajetória de violência, cuidar dessa trajetória de violência, né? Então, hoje a gente tem a rede de atenção psicossocial, né, que é uma política pública, né? No caso, desculpa interromper, vocês encaminham o trabalho do RD, nesse caso, nesse sentido, encaminhar, vocês auxiliam ela até chegar a esse... Produz esse cuidado no ato, na hora, assim, estando com essa mulher e convencendo de que ela tem direitos e que ela não é culpada pela sua situação. Sim. Acho que produzindo essa tomada de consciência dessa mulher e produzindo acesso a direitos. O encontro, ele já é o cuidado acontecendo, né? Então, às vezes, você lida ali com a mulher que ela já desacreditou no próprio tratamento dela, tá? Sim. Ela que foi desacreditada em vários serviços, em várias políticas públicas, ela não acredita nela mesma, né? Esse é o nosso feitiço, a gente que trabalha com redução de danos. Apesar de tudo,
apesar de todo o estigma, de todo o racismo, de toda a discriminação, a gente fazer com que essa mulher acredite na vida dela. Perfeito. Essa é a estratégia principal da redução de danos. É produzir essa reconexão com a história dela, né? Com a história que essa mulher carrega. Porque se você for pegar outras metodologias de cuidado, né? Eu vou trazer muito abertamente. Uma comunidade terapêutica, tá? De base evangélica. A comunidade terapêutica vai chegar, muitas comunidades terapêuticas, eu estou falando isso que eu acompanhei, muitas pessoas que vieram de comunidade terapêutica, vai dizer, para você entrar nesse serviço, você tem que abandonar quem você é. Você tem que abandonar quem você é. Aí, se você é de uma religião de matriz africana, vai ficar um pouco difícil para você se cuidar nessa unidade, né? Nessa comunidade terapêutica, porque você vai ter que passar por um ritual religioso, né? Então, a gente diz que esse tratamento é um tratamento de altíssima exigência. Porque, primeiro, ele exige que o sujeito interrompa o uso. Para entrar, você não pode entrar numa comunidade terapêutica estando usando drogas. Entendeu? Então, você já tem que estar abstinente. Aí você tem que abandonar a sua religião. Aí você tem que abandonar a sua identidade. Abandone tudo que você é. A redução de danos, ela produz um cuidado a partir do seu território, da sua comunidade, da sua identidade, de quem você se apresenta no mundo, da história que você carrega. Isso é importante, isso é um elemento terapêutico importante, um elemento clínico que é importante. Da onde você veio, né? Assim, provavelmente não foi fácil, né, ser quem você é até aqui. Então, eu preciso disso para cuidar do seu uso de drogas. Eu preciso desse elemento. Eu preciso saber sua trajetória, eu preciso saber sua história, preciso saber seu território, eu preciso saber sua religião, eu preciso saber como é que você se reconhece no mundo, se você é lésbica, bissexual. Então, essas coisas importam. E num serviço de cuidado, eu não vou julgar, tá? A redução de danos não julga. Não produz conversão de sexualidade. Não produz conversão religiosa. As comunidades terapêuticas têm feito isso, né? Que a gente tem acompanhado. Por isso que são locais onde tem tanta denúncia de violação de direito. E de um direito humano que talvez é o mais elementar, que é o direito à própria identidade. Então, na redução de danos, a gente vai fazer essa investigação. Quem você é? Quem você é para você? Quem você é para a sua família? Quem você é para a sua história? A gente vai usar isso como elemento terapêutico. Porque teve alguma coisa na sua trajetória de vida, sim, que quebrou, que tá quebrado e que a gente vai precisar consertar, né? Por isso você tem essa ligação tão doentia, tão repetitiva com as drogas, né? Não é uma coisa espontânea que você consegue largar, abandonar, né? Porque às vezes você abandona esse uso, aí você vê uma ferida que você não queria ver. Uhum. E essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento. A redução de danos produz esse acompanhamento. Esse estar do lado no momento da crise, no momento que eu acho que eu não vou conseguir sem a droga. É estar do lado quando eu estou na noia. Quando eu só consigo ver, né? Uhum. E essa noia, a gente precisa entender o que é a noia do usuário de crack, das pessoas que usam crack. Pessoas hoje que usam crack, que estão em situação de rua, elas sofrem mais violência. Elas sofrem violência policial. Então não é só o efeito do sujeito com a substância. É o contexto, é a política, né, que persegue as pessoas que usam crack. A gente teve uma mídia que perseguia as pessoas que usam crack. Então, não é puramente um efeito da substância, né? É um efeito da substância, mas um contexto que é violento, que é adoecedor com esse sujeito, entende? Então, a redução de danos é essa mão estendida no meio de um monte de porta fechada, no meio de todo mundo que se chama de saciseiro, de cracudo, de isso, que tem um monte de nome. A redução de danos vai tirar essa categoria do estigma e vai tentar resgatar com esse sujeito quem você é. Porque às vezes ela acredita que ela é uma saciseira. Sim, tem muita culpa envolvida. Eu vi isso no cenário que eu trabalhei na própria rave, sabe? Uhum. As pessoas tinham vergonha mesmo, às vezes, de falar o que usou, ou de ser julgado ali. Então, é realmente a principal medida é justamente essa. Mas entra também a questão da psicoeducação, no sentido que eu falo de assim, vamos usar isso, mas de que forma você pode usar isso para ser menos prejudicial à sua saúde? Então, vocês também fazem esse trabalho de educar, né? Você vai usar o crack, como é que usa? Você vai usar a maconha, como é que usa o álcool?
Então, eu acho que essa é a principal, também é uma das grandes contribuições da redução de Sim, danos, porque é essa questão de você. Veja, a gente viveu muitos anos não podendo falar sobre isso, né? perfeito. Que esse tema era um tabu. Então você não podia falar sobre isso, não posso falar em casa sobre isso, na escola também não posso falar. Onde é que eu vou falar sobre isso? Só que as drogas, elas estão no mundo, né? E aí o que é proibido, ele atrai. Essa também é a grande questão. Por isso que a gente tem tantos jovens que estão entrando aí no consumo de drogas tão cedo. Então, quando você fala dessa perspectiva mais da educação para o uso de drogas, é primeiro a gente quebrar esse tabu, quebrar esse silêncio. As drogas existem, elas estão aí e as pessoas estão usando. A gente vai partir desse dado de realidade. Isso é redução de danos, né? Sim. Então, partindo desse dado de realidade, a gente vai produzir estratégias. Se você não consegue diminuir o uso, se você você vai construir estratégias para você ter um uso minimamente saudável daquela substância, né? Então, assim, Você pode trazer eu, exemplos? eu não Ah, acredito numa receita de bolo, tá. por exemplo, tá? Por dizer assim, porque tantas doses, assim. Eu acho que existe estratégia de redução de danos para você lidar com os usos de drogas, né? Então, é, existem estratégias para uso de cocaína, para evitar a contaminação do HIV, né? Existem estratégias para o uso de crack, para você evitar também a contaminação. Piteira, né? Também. Piteira, exatamente, piteira. Mas eu acho que isso são estratégias importantes, mas eu digo que a principal estratégia de redução de danos é você entender como que está o uso desse sujeito, se esse uso ele tá sendo ali tá sendo movido a partir de uma dor ou Uhum. se ele está sendo um uso por prazer, porque nem todo mundo tem o direito ao prazer, né? E esse também é um tema da redução de danos, né? Assim, então, se aquele sujeito ele está usando 20 pedras de crack por dia e tá doendo para ele usar 20 pedras de crack por dia, eu não vou chegar para ele para dizer que ele precisa usar uma piteira, entende? Porque a piteira não vai resolver. Eu preciso ter uma conversa mais profunda com esse sujeito para entender por que ele está de tanta coisa que a gente tem para fazer da vida, por que ele está se ocupando o dia inteiro em usar 20 pedras de crack? O que é que ele não está conseguindo olhar na vida dele? Né? Qual é a dor que ele está querendo esconder, que ele não está conseguindo fazer mais nada, que ele está nesse movimento repetitivo? Uhum. Né? Então, a piteira, ele pode ser até o começo de uma conversa, mas ela não é uma finalidade, entende? Essa é uma crítica que eu faço a muitos grupos de redução de danos, tá? Que começam e terminam ali no kit, Sim. entende? Então, assim, a minha estratégia é assim, eu tô vendo ali uma pessoa, sei lá, uma mulher que tá numa situação, que tá muito emagrecida, que não tá conseguindo se alimentar, que não tá conseguindo desenvolver um projeto de vida, que não tá conseguindo fazer mais nada da vida, eu não vou chegar para essa mulher nunca e dar uma piteira para ela. Entende? Eu vou chamar ela para uma conversa. Eu vou investigar a vida dessa mulher. Sim. Eu vou produzir um ambiente seguro onde essa mulher ela possa estar. Então, por isso a redução de danos, ela não é só o insumo, ela não é só a parafernália, ela Sim. não é só a piteira, o cachimbo, ela é o serviço também. Na Colômbia você tem diversos serviços de redução de danos. Serviços de convivência são serviços de redução de danos. Centros de escuta são serviços de redução de danos. Serviços onde as pessoas conseguem conviver, ter uma convivência pacífica e não uma convivência violenta, né? Porque hoje uma pessoa ela está fazendo uso de drogas, fazendo uso de crack na rua, ela pode sofrer uma violência policial, uma violência de um vizinho, né? Essa pessoa ela precisa ter um espaço seguro, um espaço para pedir socorro, para pedir ajuda, entende? Para conseguir ter essa conversa profunda sobre por que eu, na 24 horas do meu dia, eu durmo 4 e fico, sei lá, o dia tem 24 horas, 4 horas eu durmo, quando eu durmo 4 horas,
eu fico 5 horas tentando fazer alguma correria para conseguir 20 pedras de crack e o resto do dia eu passo usando pedra de crack. Isso é uma estratégia do proibicionismo, do racismo, do sexismo, entendeu? De imprimir essa lógica capitalista de fazer com que as pessoas consumam cada vez mais. Sim. Consumam cada vez mais, né? O traficante, ele tem, assim, o tráfico de drogas de maneira... essa estratégia, é uma estratégia do tráfico de drogas também, que o mercado não pare. Né? É por isso que a gente defende a descriminalização das drogas. Porque a gente entende que não é o mercado ilícito de drogas que vai regular tudo isso. A gente precisa de uma instância no Estado brasileiro que regule a relação, que regule a produção das drogas. Não pode ser o mercado. E esse mercado que está aí, cheio de facção, milícia. Né? Milícia, entende? Então é por isso que não é... Se a gente deixa do jeito que está... Liberada ela já tá. Todo mundo sabe onde é que consegue, onde é que tem. Só que ela tá num contexto de guerra. A gente quer um acordo de paz. A gente quer que o Estado se responsabilize. Se responsabilize pelas mortes. Se responsabilize por essa política. E se responsabilize pela educação das pessoas. Porque o que a gente tem hoje, a gente tem as pessoas abandonadas à própria sorte. A gente tem um mercado que regula as substâncias. A gente tem um mercado que está produzindo cada vez mais substâncias para aumentar a dependência, o que a gente chama de dependência, a adição das pessoas. Então, o crack surge nesse contexto. O crack é um subproduto do cloridrato de cocaína. Né? O crack ele foi criado porque o proibicionismo tira de mercado alguma substância de refino da cocaína. Só que o mercado precisava caminhar. E o mercado caminhou como? Produzindo uma substância que é mais rentável, que produz uma dependência mais... um efeito forte, mas um efeito que dura um curto tempo, né? Que é o crack. Então, a política que a gente vem tocando até hoje faz com que esse mercado nunca pare de produzir novas substâncias. Aí é K9, aí a gente tá perdendo essa guerra, entende? Porque a gente não está conseguindo acompanhar a produção. A política que a gente está tocando até aqui não diminuiu o número de laboratórios, né? Ilícito, não diminuiu o número de novas drogas. Pelo contrário, a gente está correndo para tentar entender o que é que está acontecendo. E aí, a redução de danos é a estratégia que mais tem conseguido produzir saúde, produzir acesso a direitos nos diversos contextos, justamente porque a gente não tem uma receita de bolo, né? A gente está ali produzindo uma mudança que é de dentro para fora, Perfeito. Não é de fora para dentro. Perfeito. É o sujeito aprender a consumir, aprender o que é que está consumindo, como consumir, né? Aprender que se você pegar... numa primeira experiência, se você pegar 2 gramas inteiras de cocaína e usar de vez, você provavelmente vai ter uma parada cardíaca. Sim. Né? Aonde você aprendeu isso? Não tem nem lugar nenhum que você aprende isso. Né? Você aprende no corpo. As pessoas têm aprendido no corpo. A redução de danos cria uma estratégia de cuidado entre pares para que esse conhecimento circule. Para que esse conhecimento seja acessível a todas as pessoas. Entende? Então é um pouco essa tarefa árdua, inglória. Poxa, árdua pra caramba, eu imagino. Imagina essas pessoas no cenário de dependência mesmo na rua, né? Porque você me fala que é de dentro pra fora e a própria psicologia, né? Trata disso, que é justamente quando a pessoa ela não consegue mais simbolizar, mais, né? Vislumbrar nada pra vida, isso é uma visão da psicanálise também. Ela começa a recorrer ao concreto que vai trazer para ela ali um prazer instantâneo. Então, obviamente que esse discurso de que é apologia às drogas, né, o contexto do RD, ou o proibicionismo mesmo, né, que abomina a substância, existe algo muito mais profundo por detrás disso. Mas a dúvida que eu fiquei é a seguinte, nesse cenário de dependência mesmo, a pessoa chegou para você e já falou assim, olha, eu quero sair disso. Como é que funciona, assim? Vocês fazem essa retirada? Sabe como é feita essa contenção da droga?
Pra ela melhorar ali a relação dela e realmente conseguir sair disso. Eu acho que primeiro você traz um elemento muito importante, né? A redução de danos ela trabalha sempre com a autonomia do sujeito. Então nunca é uma proposta. Eu, cuidadora da redução de danos, nunca vou lhe dar uma proposta. Ó, eu acho que você deve impor uma proposta. Então, vai ser sempre a partir da demanda do sujeito. O que a gente sabe é que se você tem um processo de uma ligação com a droga, que é muito importante, é muito difícil que você consiga, de maneira muito abrupta, retirar esse hábito que virou rotina na sua vida, né? Então, aí a gente vai estabelecer alguns passos para isso. Primeiro, entender qual é a cultura que esse sujeito está envolvido, né? Por que ele usa, como que ele começou a usar. No meu livro eu faço essa coisa da trajetória, que é algo que eu faço também com as pessoas que eu acompanho também. Teve algum momento, alguma coisa aconteceu, para que esse sujeito tenha uma ligação, uma relação muito próxima, muito íntima com a droga, né? Então, primeiro entender isso, entender quando é que o gatilho acontece, quando é que você começou. Porque às vezes o próprio sujeito, ele entra numa relação, e isso é meio inconsciente, é na ordem do inconsciente. Eu tenho estudado muito trauma, né, na perspectiva do meu doutorado. Então, um cérebro traumatizado, ele vai encontrar ferramentas para esconder esse trauma. Várias ferramentas, que cerebrais, né, biológico, é uma perspectiva biológica. Na psicanálise chama repressão. Pronto. O uso de drogas tem sido usado muito nessa perspectiva. Sim. Né? De acionar de colocar eu vou usar a analogia que eu usei no começo, o band-aid na ferida aberta. Sim. Né? Eu não quero olhar esse trauma. Tá difícil para mim olhar esse trauma. Eu não quero me lembrar que eu fui violentada na minha infância. Toda vez que eu me lembro que tem a droga ali e eu vou na droga, e eu me esqueço essa dor. Eu tô falando narrativas que eu acessei nos meus trabalhos, né? Então eu não consigo viver com a imagem de que eu perdi meu filho na maternidade. Então eu uso, e esse uso ele preenche um vazio, entende? Então, o primeiro mecanismo é a gente olhar o trauma. É a gente tirar com delicadeza esse band-aid. Com muita delicadeza. É ver o que é que esse sujeito consegue. Você consegue... o que é que você faz na sua vida? Você faz uma análise da rotina. Eu fico 5 horas da minha vida, eu tô ali, eu me prostituo, eu faço isso, eu faço aquilo para conseguir a droga. Aí depois eu consigo 10 pedras de crack e eu fico só usando 10 pedras de crack, eu fico 3 dias usando pedra de crack, e depois eu interrompo. Então, quando você sente a vontade de usar a pedra de crack, o que é que a gente pode fazer no lugar de usar uma pedra de crack? O que é que a gente pode... Você pode me ligar? A gente pode conversar? Você pode me contar o que é que está acontecendo? Né? Qual é essa imagem que vem na sua cabeça quando você pensa no uso? A gente pode conversar sobre essa ferida? Vai doer mais, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ter um processo profundo, né? Que não pode ser ali rápido, né? Então a gente vai ter que cuidar disso aos poucos. E do lugar da redução de danos, do cuidado, eu não vou julgar se você voltar a usar 20 pedras de crack. A gente vai tentar. No meu lugar, tinha falado desse feitiço que é da gente da redução de danos. No meio de um contexto onde ninguém acredita que aquele sujeito vai ter uma outra vida, que aquela mulher vai reconfigurar a sua relação com o crack, você vai acreditar. Você vai acreditar. Ninguém vai acreditar, mas você vai acreditar. Entendeu? Porque às vezes essa mulher está precisando que você acredite. Sim. Que você acredite por ela, que você empreste o seu corpo e a sua energia para que ela também acredite que ela é possível. E é possível. É possível. Já acompanhei diversas histórias, de diversas reconfigurações, de mulheres que conseguiram entender a complexidade do uso, que não... Nossa, exatamente era isso. Era o band-aid na ferida aberta. De fato, eu não estava conseguindo olhar para isso. Era muito doloroso, né? Mas a gente volta para o mecanismo cerebral. Quando o trauma chega, a gente vai criar várias ferramentas.
O uso de drogas é essa ferramenta, entende? Por isso que a gente não deve criminalizar o uso de drogas. Tratar o uso de drogas unicamente como um crime. É um problema de saúde pública. Perfeito. Né? É um problema que a gente vai trabalhar ali no âmbito dos direitos humanos. Né? É um problema que a gente vai trabalhar em vários âmbitos, entendeu? Não unicamente na segurança pública. Né? Porque quando a gente lida com crime, como crime, a gente acha assim, não, toda essa ciseira, a gente chama de saciseira, a gente vai falando, essa mulher, ela tem que estar na prisão. E a gente sabe que prisão não reabilita, que prisão não é um espaço de cuidado. A gente nega o direito ao cuidado a essas mulheres. E isso é muito perverso. Então é por isso que a gente precisa construir políticas públicas pautadas na redução de danos. Porque na redução de danos, assim, esse é o grande acordo. Todo mundo consegue. Todo mundo vai conseguir. Tem caminho para todo mundo, né? Tem ferramenta para todo mundo. A gente precisa, às vezes, o sujeito não consegue pensar porque está ali num ambiente de muita violência, de muita opressão, de muita dor. Né? Você que está cuidando da redução de danos, você vai olhar para essa dor junto com esse sujeito. Vai olhar para esse trauma e vai dizer, vamos por aqui. Sim. Se você não conseguir hoje, eu não vou ser aquela pessoa que vai dizer para você, porque você errou. Você não pode errar, você recaiu. Perfeito. Não pode falar isso, entendeu? A gente não pode perder essa crença. Luana, muito obrigada, viu? Parabéns, de verdade, pelo seu trabalho com redução de danos. Realmente eu não vejo hoje em dia outra medida mais eficaz do que essa, né? No auxílio, na assistência e do cuidado mesmo, né? Uhum. Enfim, aqui no podcast a gente tem o hábito de pedir para o convidado fazer uma pergunta. Então, deixa aí uma reflexão pro pessoal, pra gente. Ai, meu Deus, tá bom. Eu acho que eu vou perguntar, com base em tudo isso aqui que a gente conversou, como que as pessoas acham que a gente deve lidar com a questão de uso de drogas, né, de uso de crack. A partir de tiro, porrada e bomba? É colocando polícia para invadir comunidade? Ou é a partir do cuidado, do acolhimento, no lugar da punição? Como que a gente quer que um parente nosso, um parente próximo, um irmão seja cuidado? A gente quer que seja cuidado pela polícia, né? Ou a gente quer que seja cuidado num ambiente acolhedor, num ambiente que propicie, de fato, a cura para essas pessoas, né? Deixo aqui essa pergunta. Perfeito, perfeito. Pessoal, vocês já sabem o que fazer. Deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha, interage com a gente nas redes sociais. Quais são suas redes sociais, Luana? Pro pessoal... Luana, _DJ Cigarra. Isso. Pronto. 2 underlines. Me segue lá também, eu sou Maria Luísa Taide, meu Instagram é eu_analítico. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Obrigada, viu? Obrigada a você.